Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Irmãos, eu fiz uma edição em 2 pontos, nas 2 melhores partes daquele vídeo do milênio. Sabe aquele vídeo do milênio onde eu falo sobre 4 tipos de povos? É um vídeo incrível que eu fiz na lousa, eu tive todo aquele trabalho que os irmãos conhecem, mas eu fiz uma edição dos 2 melhores pontos. Um ponto eu vou deixar aqui para vocês. Eu peguei o melhor ponto, ali que dá para entender mais ou menos o que eu vou falar no vídeo, e recortei. Aí eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo. Se vocês já assistiram esse vídeo, eu queria que vocês recapitulassem essa ideia, porque tá em paralelo com esse último vídeo que eu estou gravando, essa série que eu estou gravando do julgamento da igreja, dos sacerdotes, das nações. Então, aí eu fiz essa edição e vou anexar com a série. Esse vídeo vai servir para divulgar tanto a série como aquele vídeo maior que eu fiz na lousa. Eu acho que chega a quase 2 horas de estudo. Então, nesse vídeo, caso você não assistiu, você vai aprender muitas coisas referentes ao reino. Coisas incríveis. Se os irmãos já assistiram, já sabem do que eu estou falando. Aí vocês vão aprender que nesse momento não tem ninguém no céu agora. Nem Enoque, nem Elias, ninguém está no céu. E também ninguém está no lago de fogo. Muitas doutrinas ensinam pra gente que Enoque não morreu e está no céu, porque ele não morreu, não é? Ele foi trasladado para não ver a morte. Para onde ele foi? Diz que foi arrebatado para Deus, não é? E Deus está no céu, Deus não está no Sheol. Aí as pessoas pensam que Enoque está no céu por isso. Não está. Nem Enoque, nem Elias. Aliás, como você vai invalidar as palavras do Senhor Jesus? Quando ele veio aqui como homem, ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu, irmãos. Entendeu? Isso não tem como contrariar. Então, como que Deus tomou Enoque para si? Irmãos, Enoque, o corpo dele, ele não viu corrupção. Se ele foi trasladado para não ver a morte, então o corpo dele, ele não presenciou o momento da morte. É um tipo de arrebatamento, é uma figura para mostrar que nem todos vão morrer. Mas o que acontece? É um só homem, hein? Elias é outro caso. Só no exemplo de Enoque. Então Enoque, ele foi tomado para si. A alma de Enoque, ela está no Sheol, no paraíso de Deus. O espírito de Enoque está com o Senhor. Entendeu? Sabe essa questão de espírito, alma e corpo? Vou explicar para vocês também, porque tem irmãos fazendo perguntas inteligentes nessa série que eu estou fazendo. Então eu vou explicar isso para vocês. Aliás, já tinha prometido isso faz tempo, né? Entendeu, irmãos? Se Enoque está no céu, lá com Deus, então o Senhor Jesus, ele como homem falhou. Porque ele errou, não é? Se ele diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, e Enoque subiu aos céus e está lá vivo, não faz o menor sentido. É dessa parte que surge aquela heresia, eu vou ter que dizer que é uma heresia, de que as 2 testemunhas seriam Enoque e Elias, porque os 2 não morreram, então eles têm que vir para passar pela morte, já que estaria escrito, Hebreus disse, que a todo homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Isso já é o primeiro erro grotesco disso, é por causa da própria descrição de Apocalipse 11. Os 2 profetas que estão em destaques ali é Moisés e Elias. Olha a descrição deles. Não tem como lembrar ali de Enoque. É claro que se você é esperto nos profetas, está lendo com muita atenção, aí você vai perceber que tem muitos profetas ali envolvidos, não só apenas 2, que é daí que a gente entende que está falando de muitos homens, que cai na revelação das 2 casas de Israel, como as suas 2 testemunhas, judeus e gentios, Efraim e Judá. Ok? Fecha aspas. É daí que surge essa heresia. Como eu disse num vídeo, se for na série das 2 testemunhas, vou deixar aí para vocês no comentário fixo também. Se for para acreditar em 2 testemunhas apenas como 2 homens e como 2 profetas, da maneira literal como está escrito, acredita pelo menos que é Moisés e Elias. Tá bom? Não coloque Enoque ali e não fale besteira. Porque se o escritor de Hebreus disse que a todo homem foi dado o direito de morrer uma só vez, ele mesmo fala que homens morreram e pela fé ressuscitaram e voltaram a morrer porque eles tinham em vista uma ressurreição superior. O escritor de Hebreus iria se contradizer no mesmo capítulo? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, mas aqueles homens voltaram a morrer. É desses homens que o escritor de Hebreus está falando.
que pela fé eles ressuscitaram e eles não se importaram com os despojos dos seus bens, porque tinham em vista uma ressurreição superior. Essas pessoas que ressuscitaram, elas acabaram dando testemunho da ressurreição de Cristo, porque era comprovadamente pelo papel, pelos documentos, que eles estavam mortos. E daí eles ressuscitaram. No mesmo dia que o Senhor ressuscitou, claro que eles iriam ser perseguidos. É isso tudo que eu estou falando, não está escrito literalmente com todas essas letras. Mas se você meditar, você chega nesse resultado. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e aquelas muitas almas de santos ressuscitaram também, não ressuscitaram para ir para o céu. Irmãos, é impossível isso. Ninguém vai ressuscitar na frente de ninguém, disse o apóstolo Paulo. Todos nós vamos ser arrebatados juntos. Entendeu? Já estou aproveitando aqui para dar uma aulinha bem resumida sobre esse assunto. Claro que em outro vídeo eu faço melhor. Então, irmãos, isso daí é desses pensamentos errados que vão surgindo outros pensamentos errados que se tornam heresias. Ok? Ninguém está no céu, ninguém está no inferno, todos estão no Sheol. Quando o Senhor subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, não tem nada a ver com aprisionar, pegar o Sheol lá, o seio de Abraão que está aprisionado e levar para o céu. Outra heresia. Já expliquei isso também nessa série, vou deixar a série para vocês se acompanharem. E aí nessa série vocês vão aprender todas essas coisas. Que não tem ninguém no céu, que não tem ninguém no lago de fogo, que as pessoas estão no Sheol, que tem compartimentos no Sheol e que tem consciência. Embora pareça até alguns textos que contradigam essa ideia de que os mortos não têm consciência e ciência de nada, eu vou explicar isso para vocês, não vou falar aqui agora, senão vai ficar muito grande. As pessoas que morrem, elas têm consciência, elas têm um registro nelas. Por isso que daí surge a obrigação da gente entender sobre espírito, alma e corpo. Não para brigar entre tricotomia e dicotomia, entre trindade e binitarianismo. Não para isso. Eu já passei dessa fase, mas exige a necessidade de compreender sobre isso, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. E os mortos, eles não têm ciência do que acontece aqui na terra, óbvio, eles não vão alcançar nenhum favor do Senhor, mas eles têm um histórico de consciência neles, pelo qual o Senhor vai ressuscitar eles e dando corpo para eles novamente, aí eles vão passar por um julgamento. Na presença do Senhor não vai ter que ser só espírito ou alma, vai ter que ter espírito, alma e corpo. Falei espírito, alma e corpo e não estou pensando em tricotomia ou trindade. Entendeu? É porque eu sei a origem dessas coisas. Então é isso, irmãos. Passei aqui para vocês uma aulinha breve disso. Vocês vão aprender isso nessa série. Compartilha o vídeo, assista esse vídeo aí, compartilha. E assim vocês vão ajudar as pessoas a conhecerem todos esses assuntos que alegram o nosso coração. Não tem como não alegrar, tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Vamos embora pro vídeo. Dá uma lida ali no comentário fixo, que eu vou deixar para vocês uma dica ali para vocês, caso não quiserem assistir o vídeo que eu vou passar aqui para vocês, vocês dão um pulo direto pro final, porque ali tem algumas coisas que eu vou falar para vocês, tá bom? Comentário fixo. Viu os 3 povos aqui? Eu acho que ficou claro, mas esse daqui que não está tão claro, né? Quem são as nações que não ressuscitam? E por que não ressuscitam? Essas daqui não ressuscitam também. Elas passam desse mundo para o mundo vindouro. As suas vidas vão ser alongadas, elas gerarão filhos. E eles vão comer, vão beber, vão precisar do sol, vão precisar da lua, vão precisar de dormir para descansar. Os santos eleitos e os glorificados não precisam disso. Mas tem nações, muitas delas, que foram chamadas, mas não foram escolhidas. Esse é um texto do Senhor, do nosso Senhor Yeshua, que tem que meditar muito bem. E você vai compreender o porquê que essas nações não ressuscitam, mas também não vão diretamente para o lago de fogo. Vai ser decidido aqui. E quem vai decidir isso? Pode ser eu, pode ser você. A igreja vai julgar isso. Sob o comando do Senhor, o cabeça de todos. Sob o comando do Pai, o Deus de todos. E agora, no trono branco, vai ser decidido tudo de uma vez por todas. Quem é quem? E aí entraremos no 8º dia, o dia eterno. Por isso que são abertos livros e ainda um outro livro, que é o livro da vida.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, o Sheol, entregaram os mortos que neles havia. Aí o verso 14 diz, no final do verso 13 diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, eu deixei aqui um espaço para mostrar que muitas dessas pessoas serão lançadas no lago de fogo, mas não todas. Se todas as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, para que abrir o livro das obras e o livro da vida? E se o texto diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, é porque muitos terão os seus nomes escritos no livro da vida. E se tem os seus nomes escritos no livro da vida, por que não ressuscitaram na primeira ressurreição? Essa é a pergunta-chave. Entendeu, irmãos? Pessoas estarão vivendo no milênio e ficarão do lado do reino do Messias. Satanás sairá a enganar, depois dos 1000 anos ele vai ser solto e vai enganar muitas nações que há nos 4 cantos da terra. Não vai enganar todos, mas vai enganar a maior parte. E os que não forem enganados? Esses serão julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros. Obedeceram os reis e sacerdotes, confiaram no reino do Messias. E por isso terão o seu nome escrito no livro da vida e passarão para o dia eterno. Aqui tem uma grande surpresa preparada para todos. Eu acredito que existiu somente um homem que pôde ouvir as palavras e ver, conhecer as coisas que estão preparadas para esse 8º dia. É quase que não dá para imaginar. Paulo fala que ouviu palavras inefáveis, que não é lista a referir aos homens, não são listas para serem referidas aos homens, porque são coisas sublimes demais, quase que não tem como imaginar. Se o reino do Messias será glorioso, será magnífico, imagine o reino do Pai, quando o seu próprio trono descer do céu para a terra e ele fundir o céu e a terra. Porque o milênio é o reino do Messias. O 8º dia é o dia eterno e é o reino do Pai sobre a terra. E aqui tem surpresas reservadas para todos, coisas que nós nem podemos imaginar. Por isso que são palavras que o apóstolo Paulo disse que ouviu e que não pode serem referidas aos homens. Se fossem coisas a respeito do milênio, não faria sentido ele dizer isso, porque muitas coisas do milênio estão nos profetas. Vocês acham que a surpresa do nosso grande Deus acaba no milênio? Depois dos 1000 anos, depois do reino do Messias, diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. As primeiras coisas passaram. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele só abriu o espaço no tempo e entrou no tempo para realizar o seu grande plano de amor. Agora imagine. Apocalipse 20 diz que terão pessoas que terão as suas obras registradas no livro das obras e serão boas e encontrarão os seus nomes escritos no livro da vida e passarão para cá, para o 8º dia. Mas tem pessoas que terão as suas obras escritas no livro das obras e são obras más. E o livro da vida vai ser aberto para provar que o nome da pessoa não se encontra no livro da vida. E por que não se encontra? Aí vai ser mostrado no livro das obras e vai ser decretado que essa pessoa merece o lago de fogo. E isso inclui muitas das nações que restaram e seguirão a besta, as nações que restaram e não seguirão a besta, seguirão o reino do Messias, e inclui as nações
que não ressuscitam. Lembra? Tem diferença aqui. E vamos direto para Apocalipse 21, do 7 ao 8. E aí vocês vão ver quem que merece o lago de fogo e quem que merece entrar no 8º dia. Apocalipse 21, 7 e 8. Presta atenção nessas palavras. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será o meu filho. Por que fala o vencedor? Quais são essas coisas? Essas coisas é a Nova Jerusalém, que desce do céu após o julgamento do trono branco, desce do céu no 8º dia. O próprio Pai desce do céu, os anjos, os 4 seres viventes, todos, o céu desce através desse céu e funde com a terra. São coisas até difíceis de se explicar. Mas o trono de Deus é o céu e ele desce para a terra. O Filho entrega o reino para o Pai. Já que o Pai colocou todas as coisas debaixo do Filho, a morte, o inferno, tudo colocou debaixo do Filho, o Filho restaurou toda a terra para o Pai. E o Filho entrega para o Pai, porque o Pai é maior do que todos. Que plano lindo, irmãos! Como que pode a gente trocar essas coisas por prazeres transitórios do pecado? E o vencedor é para fazer conexão com as 7 igrejas. 7 vezes é falado: o vencedor terá acesso à árvore da vida, o vencedor vai reinar sobre as nações, o vencedor vai ter o seu nome escrito em uma pedrinha branca, o vencedor vai se assentar no trono, por exemplo. Ao que vencer. As coisas que estão prometidas para as 7 igrejas lá em Apocalipse 2 e 3 acontecem em Apocalipse 19, 20, 21 e 22. E as mesmas palavras aparecem. O vencedor. O que vencer. Se tem o vencedor, tem os que não vão vencer. O vencedor merece tudo isso e merece entrar no reino de Deus. Agora, praticamente eu expliquei a lousa toda. E aqui a parte 5, para fechar o estudo. Presta atenção agora. O que significa ser rei e sacerdote? Na antiga aliança tinha entrega de sacrifícios, incenso. Tinha todas aquelas questões que na nova aliança aparecem como, por exemplo, a nossa oração é o incenso. Nós lemos em Apocalipse capítulo 5 que os 24 anciãos tinham taças nas suas mãos cheias das orações dos santos. Taças com incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações são recolhidas em taças, simbolicamente em taças. Estão lá na mão dos 24 anciãos que têm harpas. Um dia tudo isso será apresentado para o nosso Deus. Todas as nossas orações. O que o povo de Deus deve orar? Pai nosso que está no céu. Existe um Deus no céu. Santificado seja o teu nome. O Deus, nosso Pai que está no céu é santo. Mas o nome dele está sendo profanado na terra, até mesmo entre o povo dele. Mas há de ser santificado. E quando for santificado, quando o nome de Deus for santificado, todo o evangelho já foi pregado. E aí o que acontece? Venha a nós o teu reino. Todas as nações ímpias serão destruídas. E o reino do Messias virá. E quando o reino dele vier, é porque o nome dele estará santificado e será santo sobre todas as nações. Ninguém vai mais duvidar quem é Deus. Ninguém vai mais blasfemar contra o nome do Senhor. Isso é só no 7º dia. O dia que ele santificou, porque aqui o nome dele estará santificado. E após se cumprir, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. No céu ninguém profana o nome do Senhor, todos santificam o nome do Senhor e todos tremem diante dele. Os 24 anciãos que têm coroas nas suas cabeças, tiram as suas coroas, apresentam diante do trono e se prostram diante do nosso Deus.
O Senhor Jesus está chamando pessoas hoje, em todos os tempos, para serem reis e sacerdotes. Mas tem pessoas que passam anos dentro das igrejas e até fora também. Elas não sabem o que é casamento segundo a vontade do Senhor. Elas casam e descasam, tropeçam, se lambuzam na lama e muitas vezes arrumam textos bíblicos para justificarem as suas más obras. Mas Deus deu tempo para elas, deu a Bíblia, deu a palavra, deu tempo de paz, mas elas não estudam. Passa-se anos e anos e anos e elas têm as mesmas dúvidas. Não sabe o que é batismo. Na palavra de Deus tem todos os textos de batismo. Não sabe o que é Santa Ceia. Tem filhos do diabo no YouTube blasfemando cada ponto desse. No YouTube. Filhos do diabo. Tem pessoas que não lutam contra a carne. Não guarda os mandamentos de Deus. Nem sabe a relação entre mandamentos e lutar contra a carne. E não ora e não jejua. Aqui eu deveria colocar orar e jejuar, né? Mas ora e jejua. E tem filhos do diabo que blasfemam até. Fala aqui, ó, de oração e de jejum. Tem filhos do diabo no YouTube que blasfemam cada ponto desse. Tem pessoas que seguem esses filhos do diabo. Então tem pessoas que estão casadas de maneira errada, não sabem o que é batismo, não sabem o que é Santa Ceia, não lutam contra a carne, não oram e não jejuam, não se santificam. Como essas pessoas estarão orando pelos outros, intercedendo pelas nações, abençoando as famílias da terra, se elas não podem fazer nem por elas mesmas? Para que o Senhor ressuscitaria essas pessoas? Mas veja, eu dei aqui uma nota ruim para cada um desses pontos, mas não é assim, não é sempre assim. Veja que tem pessoas que não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas, não conhecem a transição das alianças. E elas não estão casadas de maneira errada, elas até são batizadas, até participam da Santa Ceia, lutam contra a carne. Elas não se entregam totalmente para o mundo. E elas até oram. Não é aquela oração feita conforme Deus ordenou para os seus sacerdotes, né? Tem que saber o que é sacrifício contínuo. E elas até jejuam, mas tem pessoas que fazem essas coisas. Elas entraram na morte, irmãos, presta atenção nisso. As pessoas viveram mais a sua vida do que as coisas do reino de Deus. Isso daqui que parece ser estranho elimina muitas doutrinas erradas. Por exemplo, uma certa doutrina que diz que nós seremos purificados no lago de fogo, no milênio. Muitas pessoas estarão lá sendo purificadas para pagarem os seus pecados e depois, no trono branco, serem absolvidas porque pagaram os seus pecados. Não. Muitas dessas pessoas aqui, elas foram chamadas para serem santas e eleitas, para serem reis e sacerdotes. Mas elas não se colocam como reis e sacerdotes na terra. Mas também não seguirão a besta e o falso profeta. Presta atenção nisso. Se elas estivessem vivas na vinda do Senhor, se elas estivessem vivas, elas iriam restar. Elas iriam ver que os seus corpos não estariam glorificados e transformados. Iriam sobrar. Iriam ser regidas no milênio. Mas como elas já morreram, elas não ressuscitarão para reinarem com Cristo. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos agora tem um peso eterno. Só ressuscita na primeira ressurreição os que são reis, os que têm condições para serem reis e sacerdotes. Se uma pessoa
ela não se importa com as coisas do Pai, é muito diligente com as coisas do mundo, mas não se importa com as coisas do Pai, por que ela ressuscitaria na primeira ressurreição? Os que ressuscitam, ressuscitarão para reinar, não ressuscitarão para aprender a palavra. Aqui o tempo é de aprender a palavra e de ensinar e de praticar. Sabe o que isso significa? Que eu, você e qualquer outra pessoa está sendo chamada pelo Senhor para ser rei e sacerdote. Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitos de nós fomos chamados para sermos santos eleitos, com os corpos glorificados, para sermos reis e sacerdotes. Mas se nós não nos colocarmos nessas condições, nós não vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Porque vão ressuscitar os que têm condições para reinar. Mas não significa que você vai para o lago de fogo. Aqui que está o ponto-chave do julgamento e que é a coisa mais justa que eu vi até hoje dentro de um tribunal. Não significa que você vai para o lago de fogo. Você não ressuscitaria, eu ou você, ou qualquer pessoa que não está disposta a edificar a casa de Deus, a trabalhar para o reino de Deus. Não ressuscitaria na primeira ressurreição não significa que vai para o lago de fogo. No trono branco vai ser mostrado no livro das obras as suas obras. Vai ser a própria igreja vai estar lá reinando e julgando tudo. Paulo disse que os santos hão de julgar até os anjos, o mundo todo. E aqui no livro das obras vai ficar provado o porquê que você não ressuscitou na primeira ressurreição, mas não vai para o lago de fogo, e sim vai entrar na eternidade. Por que eu vou entrar na eternidade? Vamos supor, eu não ressuscitei. Não ressuscitei na primeira ressurreição. Só ressuscito após os 1000 anos. Não quer dizer que eu vou ressuscitar para ser condenado. Pode ser que eu seja. Mas no livro das obras vai mostrar que você não era digno para reinar com Cristo. Você não operou no seu tempo de vida nas nações. E tem muitos que vivem assim. Não é de se assustar isso. Mas lutaram contra a carne. Não se venderam a esse mundo. Mas não estão aptos para reinar com Cristo. Após os 1000 anos, vai ser mostrado isso para você. As suas obras vão ser reveladas e aí vai ser decidido se você merece o lago de fogo ou se você merece entrar na eternidade. Só de entrar aqui já é uma bênção. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Veja que o livro da vida é aberto após os 1000 anos. Agora, se nesse tempo você frutificar, se você fizer o que é básico, saber que é um casamento segundo a vontade de Deus, saber que é batismo, saber que é Santa Ceia, lutar contra a carne, orar e jejuar, e mortificar a sua carne, fazer a obra que Deus te deu para edificar a casa dele, é claro que você vai reinar com Cristo os 1000 anos. E entre esses que ressuscitarem, eu não busquei todos os textos aqui, porque esse é um tema muito complexo, mas não é impossível de entender. Tem parábolas de Jesus que nos ajudam a entender isso. Uns reinam sobre uma cidade, outros reinam sobre 3, outros reinam sobre 10. Aí já mostra a diferença de pessoas no reino. Mas tem pessoas que não estão em condições de reinar sobre nada. Não quer dizer que vai para o lago de fogo. Por isso que abre o livro das obras e o livro da vida. Entendeu, irmãos? Isso gera temor na gente. Porque esses 4 grupos de pessoas mostram a justiça de Deus. Isso quer dizer que se você
que foi chamado para ser rei e sacerdote, não importa se é homem ou se é mulher, você tem que exercer a função de um rei e sacerdote aqui. Não é a função plena, porque isso vai se planificar no milênio. Mas aqui você tem que orar, e tem que jejuar, e tem que edificar a casa de Deus. E não viver somente a sua vida. Então é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Já aproveito essa oportunidade aqui para agradecer todos os irmãos e irmãs que têm me ajudado aqui no Brasil. Esse vídeo que eu passei aí para vocês, eu gravei há quase um ano atrás. E eu não faço sozinho esse trabalho. A minha parte é estudar, a minha parte é meditar, a minha parte é ensinar, gravar, editar, postar, tentar responder alguns comentários, mas eu não faço sozinho isso. Primeiro, eu dependo de Deus. Segundo, Deus ele tem procurado irmãos dispostos a me ajudar e tem encontrado muitos irmãos e irmãs e tem me ajudado, tem permanecido com a sua palavra, com o seu compromisso. Por isso, eu aproveito aqui para agradecer. A minha oração todo dia que eu peço para Deus, quando eu vou comer, quando eu vou sair, eu lembro de todas as ofertas e procuro ter temor em usar elas, em ajudar quem precisa também. A minha oração é que eu peço para Deus suprir os irmãos nesse tempo de crise, de necessidade, da saúde, da trabalho, sabe? Para Deus dar um escape para os irmãos que colaboram comigo. Aliás, eu tenho que orar e pedir para Deus a respeito desses irmãos, né? Porque esses irmãos que me ajudam a palavra se espalhar e muitas outras pessoas assistirem. Muitas outras que vão assistir não vão colaborar, elas só vão aprender. Mas Deus também chama pessoas para colaborar. Você faz muito bem em fazer e, claro, conhecendo a pessoa, né? Vendo o trabalho dela, orando a respeito dela para Deus, porque Deus pode falar a meu respeito para você. Tá bom? Então eu agradeço. Se você não contribui em nenhum lugar, eu vou deixar aí para vocês no comentário fixo o grupo das pessoas que contribuem para mim. Foi feito voluntariamente, o mínimo de oferta, o mínimo, né? Foi estipulado pelos irmãos. Tem pessoas que ofertam muito mais do que o que foi estipulado. Então eu agradeço, tá bom, irmãos? E, bom, é isso daí. Segue a série, deixa aí os comentários, talvez sugestões de vídeos que eu posso estar fazendo também, mas o que eu vou me focar agora mesmo é nessas séries que eu estou fazendo e para explicar também espírito, alma e corpo. Eu tenho várias séries no canal, do arrebatamento, das duas testemunhas, de mulher ensinando na igreja, essa própria série que eu indiquei para vocês, série da videira, série da oliveira, eu vou tentar continuar todas as séries, tá bom? E também fazer live. Eu estou já preparando todo o esquema aqui para a gente fazer live e conversar junto, tá bom? É isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.